Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Alcance Melhores Resultados. Aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá pessoal, olá a todos os ouvintes, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro aqui da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, obrigado meninas e obrigado também a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é resultado. Creio que quem esteja no mundo corporativo esteja mais acostumado com essa palavra. E, bom, não sei, na América Latina, por exemplo, a gente não gosta muito de frases como meta, resultado, parece que sempre pressiona a gente, né, assim, buscando metas. Não são palavras convidativas, pelo menos é o que eu sinto conversando com as pessoas no dia a dia. Porém, o Mestre Okawa fala sobre a importância da gente de buscar resultado, de não trabalhar de qualquer jeito ou de não fazer as coisas de qualquer jeito. De certa maneira, buscar resultado, mas também não ser extremista no sentido de só resultado. Então é interessante esse episódio porque o Mestre Okawa comenta sobre esse balanço e ele fala também sobre o princípio de Pareto. A gente sempre fala sobre o princípio de Pareto, mas hoje a gente vai fazer um episódio focado mesmo no princípio de Pareto porque é isso que vai levar a gente a resultado. É a gente conseguir usar o nosso tempo com inteligência. É isso que gera bons resultados. A gente começa com... Agora a gente vai fazer uma inovação, que é a gente vai sempre buscar ler o Guia para o Coração, que é um poema feito pelo Mestre Okawa, sempre no início das revistas tem esses poemas. E a gente começa com o primeiro tópico, a Sá vai ler um trecho desse poema, e o tema do tópico é a importância do foco nos resultados. Se uma pessoa não busca resultados, pode se tornar preguiçosa ou continuará fazendo um trabalho inútil. Mesmo que o trabalho seja feito só por uma pessoa, é importante que haja o propósito de buscar resultados. Quem não busca resultados não há como fracassar. Quem não fracassa, nem pensa em praticar a autorreflexão. E sem autorreflexão não há progresso. Bastante interessante essa parte, porque tem um... Bom, vocês conhecem aqui Sumo, né? Aquela luta que tem no Japão. E os gordinhos. Isso. Você foi bem... Os caras pesam 200 quilos. Os caras é grande, hein? Nossa senhora. Bom, eu nunca assisti. Eu morei lá, mas eu nunca cheguei a assistir nenhuma luta. Mas que dura... Assisti na TV. Você assistiu? Dura, é rápido, né? Dura, acho que... Acho que depende segundos. dos lutadores. O meu pai que gosta de sumo, que acorda de madrugada pra assistir? Sim. Nossa! Aí às vezes eu assistia com ele. Mas é legal, é legal. Sim, por que eu tava falando de sumo? Ah, é. Não sei. Porque tem um lutador de sumo que ele fala assim que... Porque eles têm o ranking dos lutadores lá. O primeiro é não sei o que Zuna que fala. Os vencedores. Que hoje são os mongóis, né? Os japoneses já não estão mais no topo, assim. O pessoal da Mongólia é muito forte, eles acabam ganhando. Daí tem um lutador japonês de sumo que ele fala assim que o lutador de sumo ele vira um campeão quando ele sente o gosto do sal pela primeira vez. O que ele quis dizer? Porque antes de começar a luta de sumo, eles jogam sal no local da luta, no ringue, no chão. É um ritual shintoísta. E ele fala que um bom lutador de sumo é aquele que já sentiu o gosto do sal, ou seja, é aquele que já caiu, já perdeu. Quando ele sente esse gosto da derrota, ele quer começar a melhorar. No caso, o Guia para o Coração que o Mestre Okawa comenta é o mesmo significado. Se a gente busca um resultado, mas não sente que não conseguiu alcançar ele, você não tem vontade de melhorar. Por isso que a busca por resultado é importante. Por exemplo, eu quero começar a ler mais. Eu quero ler 4 horas por semana. Aí eu tenho, mas eu quero chegar nesse resultado. E você precisa se pressionar um pouco para chegar nisso. Claro, você não vai se pressionar demais e nem vai se tornar muito pessimista se não conseguir. Só que se, por exemplo, eu analisar que eu li só 2 horas, você vai se sentir fracassado. Mas não é um fracasso que vai te levar a um estado negativo da sua mente. É um fracasso que ele vai querer levar você ao progresso. Então eu vou querer ver o que eu posso fazer para eu conseguir chegar nessas 4 horas. Esse tipo de resultado que o mestre está falando, isso é autorreflexão.
A reflexão que a gente fala bastante nos episódios, ela não é só a nível pessoal, ela é a nível de trabalho também. Por exemplo, eu quero fazer palestra para 100 pessoas, mas tem vindo 15. Eu não cheguei no 100 ainda. Mas o que eu tenho que fazer então para que 100 pessoas venham assistir as palestras e ouvir o ensinamento do mestre? O que eu tenho que fazer para chegar lá é a reflexão que gera o desenvolvimento. É por isso que a busca por resultado se torna importante. Muitas vezes a gente não gosta que alguém dê um resultado pra gente, um chefe. Por que a gente não gosta do chefe? Porque o chefe é aquele cara que ele vai te dar uma meta, ele vai tirar você da sua zona de conforto. É claro que tem limite. Qual que é o ideal no meio corporativo? Eu leio bastante pesquisa assim, e o pessoal fala que a meta tem que ser compartilhada. Então, o chefe tem que conhecer o subordinado, saber o limite dele também, para não exceder o cara. Se o cara vai até 5, você vai botar um 5,5, 6 para ele esticar um pouco. Você não vai botar um 8. Tem gente que aguenta mais. Você se conhecendo e conhecendo os outros, você consegue estabelecer essa busca por resultado. E quando você busca um resultado e você não consegue, e você busca sempre melhorar, você vai estar se desenvolvendo. A busca por resultado é importante justamente por causa disso. Se você para de querer melhorar, se você para de querer se desenvolver, você sai do caminho do meio, você começa a regredir. Isso a nível pessoal e a nível corporativo também. Por isso que a busca por resultado se torna importante. Algo interessante que é falado do resultado é que ele está intimamente ligado com um propósito, né? Também. Então, vem aquele negócio, né? Do porquê que você está se esforçando, do porquê que você está estudando, do porquê que você está trabalhando, né? Por que você acorda todo dia de manhã e sai para ir trabalhar, sabe? É muito ligado com propósito, assim, é para fazer tal coisa, para chegar nisso. E é o quê? É o resultado no final, sabe? É o que... O combustível que nos move. O cara fez um poema agora aqui, é o combustível que nos move. Se tivesse a câmera ia ser engraçado o pessoal ver agora. Por isso foi o gordinho do sumô. Pensar no propósito é importante também, né? Saber o porquê tá fazendo. Porque não é só aquele negócio de, tô fazendo por fazer. Por que você tá fazendo tal coisa? Porque você tá colocando... sei lá, alguma atividade, porque você tá movendo tal objeto do ponto A pro ponto B. É só por mover? Você não poderia ficar parado, né? E você fazer outra coisa? Não, né? Então, por quê? São todos os porquês, né? Por isso que eu acho que é importante a gente se perguntar, né? No final tá sempre ligado a qual que é o resultado que eu quero chegar, né? O que eu quero alcançar com isso. Eu acho que, por exemplo, a gente tá no começo do ano, né? E aí muita gente tem isso de pôr metas pro ano, né? O que você quer fazer nesse ano, as coisas. E eu acho que isso é bom, que igual tá falando aqui, no sentido de você saber onde você quer chegar, porque aí você consegue, igual eu falo aqui, concentrar esforços, né? Você sabe pra onde você tem que ir. Porque pensa, se começa o ano, você não tem nenhuma meta, você não sabe o que você quer realizar esse ano. É difícil, assim, você saber o que você vai fazer, porque você só vai vivendo e não sabe direito onde você quer chegar. Então, acho que a importância, né, de resultados é porque você saber aonde você quer chegar, pra aí você conseguir construir esse caminho, o que você vai precisar fazer pra chegar nesse resultado, né? Exatamente. Me lembrou aquele livro Alice no País das Maravilhas, que ela tá no caminho, ela pergunta o coelho pergunta pra ela, é o coelho, né? É o gato. É o gato. Ah, meu Deus, vai começar. É algum personagem. É o gato. É algum animal. É o gato. Daí ela tá perdida. Daí o gato pergunta assim, pra onde você vai? Daí ela fala, eu não sei. Daí ele fala, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar basta. Qualquer caminho serve. Temos uma leitora aqui, hein, do Alice. Falando a frase errada, né? Sério, tá indignado comigo. Não, é por aí. Como é que é a frase inteira? Ai, meu Deus. Você ouvinte aí. Você ouvinte, faça um comentário sincero. Não, mas bom, não é literal. Se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Isso, Acho que alguma coisa assim. É assim. Isso, é bem interessante isso no livro, é o que a Suri comentou também. Você
Tem aquele livro do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Bom, eu não sei, no livro ele não fala também se ele conversou com o diabo ou não, mas pela experiência que eu tenho como religioso, ali é o diabo falando mesmo. Ele fala, isso é a minha perspectiva, né? Ele fala que a maior ferramenta de controle do diabo nas pessoas, quem ele controla? Pessoas que não sabem o que vão fazer, ou que não têm um propósito definido. Pronto. E de 100 pessoas, ele fala que 98 não tem. Ele controla de 100, ele controla 98. Pelo fato delas não terem Um dos fatores é esse. Só que é o maior. Caramba. Um dos fatores é esse. Aí tem outros, por exemplo, abuso de cigarro, comer demais, bebida, tudo isso. A pessoa não conhecer a verdade. Tem vários, mas tem um ponto que ele fala muito, é isso. A pessoa, no propósito que a gente está falando, não é você mudar o planeta. É o que você vai fazer com a tua vida. Só isso. Se você não tem um trabalho, você vai arrumar um trabalho ou não? Se você... O que você quer fazer? Quando você não sabe o que você está fazendo, ou por que você está fazendo, você é manipulado. Por isso que tem aquela frase disciplina e liberdade, que o Legião Urbana falava, né? Esqueci o nome do vocalista, Renato Russo. É isso, você tem um resultado, você buscar alguma coisa. Mas cada um define daí. É o que o Clóvis de Barros falava. Você vai escolher a sua felicidade. Cada um sabe o que tem que fazer. E a gente não buscar, você não ter o que buscar, você se torna um escravo. Você fica manipulado. Porque aí o que acontece? Você vai no que todo mundo está fazendo. Você não tem um propósito claro. E é como a Sá comentou no começo do ano, não precisa ter um monte de meta. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu tenho no máximo 3 metas no ano. Só que pra chegar em 3, Senhor amado, você tem que pensar muito, né? Você leva quase um ano pra chegar em 3, porque hoje a gente tem muita coisa. É difícil você ter resultado concentrado. Se você falar assim, eu quero fazer isso esse ano, uma ou duas coisas só, é muito difícil. Mas uma vez que você desenhou aquilo e tá claro, e você busca, você fica motivado, e você busca melhorar também. E é isso que dá ânimo pra gente continuar seguindo em frente. Por isso que eu sou contra ficar pulando onda na hora do ano novo. Eu sempre durmo cedo no dia 31. Eu sou muito chato. Ah, sério? Você não ficou acordado na virada? Não fez contagem regressiva? Não, eu durmo cedo. Você nem comeu as uvinhas pra guardar semente? Absurdo, né, Kari? Mas que coisa! Bom, isso é uma coisa minha, deixa pra lá, né? Isso aí a gente faz tem o seu propósito. Obrigado. A gente faz um episódio só sobre isso. Ah, tá bom. Porque eu não comemoro o ano novo. Vai ter muita gente ouvindo, né? Todo mundo interessado. Bom, é isso então. Esse é o Guia para o Coração. Mais algum comentário? Depois 10. Ô, louco! Nem foi tão assim, vai. Bom, então é isso. É importante ter foco no resultado para fazer reflexão e buscar melhorar sempre. Lembrando que é sempre importante concentração. Poucas metas. No máximo 5, o Drucker fala. Numa empresa, né? Na corporativa, no máximo 5. Pessoalmente, eu acredito que no máximo 3. O que você quer fazer esse ano? Você quer... E o porquê que a Karen comentou. Por que você quer fazer? O que você quer fazer para chegar nesse porquê? E para executar, tem que pensar no quando. Quando eu vou fazer? Eu vou começar a ler. Quando eu vou começar a ler? Ah, semana que vem eu começo. Sei lá, cada um... É isso. A gente vai pro segundo tópico, que é a aplicação do princípio de Pareto. Em economia, há uma teoria bastante conhecida chamada Lei de Pareto ou Lei dos 80-20. Essa lei pode ser aplicada a muitas coisas. Por exemplo, trabalhando 8 horas por dia, obtemos bons resultados durante uma pequena parte desse tempo. Digamos que uma pessoa trabalha 10 horas por dia. Ela obterá excelentes resultados em 2 dessas horas. Bom, princípio ou lei de Pareto, a gente vai usar o termo princípio. A gente já falou sobre ele várias vezes, mas eu acho que é um princípio que pode ser usado na vida inteira em vários aspectos, não só no uso do tempo, em outros fatores também. Eu conheci esse princípio lendo uma revista a minha vida inteira, até os 20 anos, a gente vai pra escola, vai pra faculdade e ninguém fala essas coisas, não sei porquê, né? Eu fui conhecer ele numa revista mensal do mestre mesmo. Eu lembro que eu tava na faculdade e aí na hora que eu li eu comecei a usar já esse princípio de Pareto.
Porque ele é revolucionário. 10 horas do dia de trabalho, só 2 vão render alguma coisa, não é uma coisa de louco? Você fala, como assim? A vida inteira, você não acha que é linear? Dá uma sensação de que você não tá sendo produtivo. Produtivo, isso. Verdade. O que você tá fazendo com as outras 8 horas, assim, dá essa sensação, assim, estranha. Vai contra o que a gente pensa, ou o que a gente é acostumado a pensar. Sim. Mesmo eu, assim, sabe, tipo... Isso é uma coisa que talvez o princípio de Pareto possa me ajudar, assim, porque quando eu tô trabalhando, tá, eu chego no final do dia, eu fico com aquela sensação, assim, de que eu não fui muito produtiva, assim, sabe? Que eu não fiz muita coisa, assim, porque eu acho que eu não gerei conteúdo em todas as horas do meu dia que eu fiquei trabalhando. E aí dá aquela sensação, assim, de, nossa, será que parece que eu não fiz nada? Não sei. Eu tenho essa sensação, assim. Você produziu, sim, por 2 horas. Fique tranquilo. Tá bom. Me fale mais sobre isso, pra eu poder me sentir bem aqui. Me sentir melhor. Não, mas a gente, conhecendo o princípio de Pareto, a gente consegue pensar desse jeito e ficar mais tranquilo também. Porque mesmo em esporte, assim, os atletas, a gente vê... Eles lutam. Um lutador de UFC, por exemplo. Eu não gosto muito de UFC porque eu acho muito violento, aquela luta livre, né? Mas pode ver, o cara, ele treina 6 meses pra lutar 15 minutos. Ou seja, o cara é muito concentrado o esforço. Os episódios nossos, por exemplo, de 10 episódios, você pode ver, 1 ou 2 tem uma grande repercussão. Não é que os outros episódios são ruins, não é isso. Mas é que tudo que a gente faz na nossa vida, ele não é homogêneo. Ele tem diferença. A gente fala, por exemplo, concentração de renda. Concentração de renda é um problema. Só que nunca ela vai ser igual para todo mundo. Sempre vai ter concentração. Porque é isso, o princípio de Pareto veio disso. O Pareto ele era um economista italiano. E ele descobriu que 20% da população detinha 80% das terras. Era isso. E 80% da população tinha 20% só. O universo, ele trabalha desse jeito. Você sempre vai ter concentração em alguns pontos. Claro que quanto mais homogêneo, melhor. Mas não tem como ser tudo igual. O nosso tempo de trabalho, o nosso tempo, ele é assim também. O princípio de Pareto, ele é uma realidade. É só a gente começar a observar a nossa vida que tudo vai trabalhar nessa proporção mesmo. Ele dá o exemplo numa empresa também. Teve um lucro de 10 mil reais e tem 10 funcionários. No lucro de 10 mil reais, 2 funcionários produziram 8 mil de 10 funcionários. E 8 funcionários produziram 2 mil. Aí você fala, vou mandar esses 8 imbecil embora então. Mas não é isso. Porque para esses 2 gerarem 8 mil reais, eles precisaram da ajuda desses 8 também. Não é que esses 8 são imprestáveis. Esses 8, eles suportam esses 2. Existe também o trabalho em equipe nesse sentido. Nem todo funcionário produz igual. Mas não quer dizer que aqueles que não produzem tanto sejam inúteis. Não é isso. Ele também está ajudando os outros. Isso é uma... E mesmo o nosso tempo, não é 10 horas de trabalho, 2 horas são importantes. Mas não é que as outras 8 horas você vai ficar no Wet Wild. Você vai ficar no parque de Wet n Wild. Não é assim que fala? Wet n Wild. Aquele parque... Parque aquático? Ah, tá. Você achou que era o quê? Meu Deus, não sei. O vídeo do Gabriel, cara. O vídeo do Gabriel, que isso, Sayuri? Uma pessoa séria igual eu, você acha que eu vou falar brincadeira? É sempre bom a gente estar assim, né? Mais explícito, não sei. Às vezes é um parque só em Jundiaí. Que é isso? O Wet Wild é mundial. É English o name. Ah, entendi, tá bom. Você nunca foi no Wet Wild? Acho que não. É do lado do Hopi Hari. Não, acho que não. Você nunca foi no Hopi Hari? Fui, já. Fui. Então, o Wet Wild fica embaixo. Ah, tá. Já foi, Sauri? Já. Não é legal o Wet Wild? É legal. Sabia? Eles falam que se você fizer xixi na piscina, fica amarelo. Sério? Porque tem um detector. Gente, é uma... Então, eu queria ir fazer xixi na água, mas eu ia passar vergonha. Porque eu queria ver se é verdade. Ah, não. Tipo aquela água amarela em volta da pessoa, assim.
Mas aí eu não tive coragem porque ia passar muita vergonha. Tem essa lenda no Wet n Wild. É verdade. Não sabia não. Mas enfim, é isso que eu queria dizer. Tá onde a gente tava... Então, não quer dizer que as outras 8 horas do seu dia de trabalho sejam inúteis. Elas vão ajudar também essas 2 horas para você produzir mais e você vai produzir também. Só que você vai produzir 20% só dos resultados nessas 8 horas. Mas 20% é alguma coisa também. E você precisa ter tempo de descanso, você precisa ter tempo... A gente já falou isso outras vezes dos esforços decrescentes. A sua concentração, ela vai diminuindo ao longo do dia. Você não vai estar produzindo o tempo todo. Tem gente, por exemplo, que é bem ativa de manhã. Tem pessoa que é melhor de noite. De tarde, duvido que tenha alguém nesse planeta que seja produtivo. Se vocês conhecerem... Depois do almoço, né? Tá com sono. Me apresente alguém que é produtivo às 2 da tarde. Não tem esse ser humano. Isso você pode ver no seu dia. Passou do almoço, acabou a vida, velho. Você tá... Nossa, que horror. Acabou a vida. Gabriel tá muito otimista de comediante. Eu falei do Wet n Wild. O que é isso? Bom, é isso. Tem vida depois do almoço. Você nunca ouviu essa frase? Não há vida após o almoço? Não. Por que você tá amarrando o cabelo juntas? Tô mexendo. Que é isso? Cabelo comprido precisa deixar amarrado. Ah, tá. Bom. Eu não tô entendendo nada, né? Porque... Não, eu tenho... Vamos então. Então esse é o princípio de Pareto. A gente vai pra agora falar dos exemplos. Isso. Exemplos práticos. A senhora vai então ler alguns exemplos. Eu não me surpreenderia se me dissessem que pensam que passo todas as horas dos meus dias escrevendo livros. Mas isso não é o que acontece. Na verdade, passo uma pequena porcentagem de cada mês escrevendo. Mas quando escrevo, esse momento é muito intenso. A lei de Pareto aplica-se até a leitura de um livro. Já publiquei um grande número de livros e sei que muitos de vocês receiam não conseguir ler todos eles e assimilar o conteúdo por completo. Contudo, apenas 20% de cada livro é realmente importante. São exemplos bastante interessantes. O Mestre Okawa hoje ele publicou mais de 2.700 livros. Você lendo um livro por dia vai dar quase 7 anos para você ler todos. Só que quando você estiver lendo, ele vai estar publicando 2 por semana. Então, é incrível. E é interessante, pensando nessa homogeneidade do tempo, parece que o Mestre Okawa fica escrevendo o livro o tempo todo, fica 24 horas escrevendo. Mas é interessante que ele fala que a maior parte do tempo dele, ele tá... Porque ele tem os trabalhos da organização, da Rap Science, tem escola, faculdade, tem partido, tem atividade no mundo inteiro. Você imagina, então, ele que gerencia isso, ele que coordena, faz as diretrizes. E ele tem o tempo dele de estudo e concentração para poder escrever. Só que, na verdade, ele escreve a menor parte do tempo. Na verdade, os livros da Rap Science, a maioria, são transcritos das palestras dele. Mas, para fazer uma palestra de 40 minutos, no nível do que o Mestre Okawa fala, você tem que estudar muito. Para ele fazer uma palestra de 40 minutos, imagina o tanto de tempo que ele precisa para falar esse esforço concentrado, é isso que ele está falando. Para escrever o livro também, ele não fica escrevendo o livro o tempo todo. Ele faz atividade física, estuda bastante, aí na hora que... Isso que ele comenta nessa sessão. A hora que ele tá melhor, o Mestre Okawa com certeza sabe qual é o período que ele tá no máximo. Quando ele tá nesse período ótimo, aí ele se concentra para produzir um tipo de resultado desse. Escrever um livro, enfim. Acho que é bem o que você explicou um pouco antes, né? Que você explicou lá que são 10 horas, 2 é super esforço concentrado. E não é que as outras 8 é tipo assim, você fazendo nada, ou você... Vou nadar no Wet n Wild. É isso aí. Até uma parte da revistinha, ele fala, né, que essas 8 horas, elas estão a serviço dessas 2, exato, né? Então, por exemplo, do mestre, é isso que ele fala, né, que ele concentra nesses dias que ele vai, nesse período que ele vai escrever, mas aí, fora ele lê, ele vai juntando informações, isso, faz exercício pensando. Físico. Então, esse resto do tempo tá servindo de base pra esse tempo de esforço concentrado que a gente vai ter depois, né? Exatamente. Tem aquela teoria do esforço direto e esforço indireto. O esforço direto é, por exemplo, o mestre sentar e escrever um livro. O esforço indireto é tudo o que ele faz para que isso aconteça. Atividade física, leitura, cuidar da saúde, um monte de coisa.
Então essas 8 horas, elas não são desperdiçadas, elas funcionam, como a Sayuri comentou, base para essas 2 horas que são importantes. Elas fundamentam essas 2 horas. É igual quando uma empresa não está tendo sucesso, por exemplo. O que o pessoal tem que fazer? Esforço indireto, continuar fazendo o trabalho do dia a dia até que as coisas melhorem. A nossa vida é assim também. A nossa vida é igualzinho onda no mar. Tem hora que a onda vem perto da costa, tem hora que ela se afasta. A nossa vida é assim também. Tem hora que tá bem, tem hora que tá mal. E aí, não é que é desperdiçado a hora que tá mal. É a hora que você tá fazendo esforço indireto. É aqueles 80% que aparentemente é inútil, mas que vão te dar força quando você tiver que produzir os 20%. É nesse sentido. Por exemplo, você pode pensar que fazer atividade física não tem relação nenhuma com o seu trabalho. Você fala, o que vai mudar a minha vida? Eu fazer atividade física ou eu dormir 8 horas por noite? Pode parecer desperdício, mas não é. Se você não tem saúde, você não consegue trabalhar. Se você não tem saúde, você não consegue focar naquelas 2 horas de 10. E no trabalho também. Por exemplo, tem a parte central do trabalho, mas tem partes que são secundárias. Mas se você não fazer o que é secundário, você também não consegue fazer a parte principal. Uma árvore, por exemplo, é importante ela ter galho. O tronco é o mais importante da árvore. Se você corta o tronco, ela cai. Se você corta o galho, ela não cai. Mas não quer dizer que o galho não é importante. Porque ela precisa ter galho também, tem que fazer fotossíntese, enfim. É isso. Então essas 8 horas que restam, elas são importantes também. Como a Sá comentou, elas suportam as 2 horas que são fundamentais. Por exemplo, no meu trabalho, a gente é um escritório de arquitetura. Então o mais importante realmente são os projetos, né? A parte do desenho, o que vai entregar. Mas, por exemplo, todo dia quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é olhar, tipo agenda, né? Então, ver o que eu vou fazer nesse dia, o que eu tenho que cumprir. Porque aí quando eu começo a fazer o trabalho mesmo, que é a parte que é o que move o escritório, eu fico mais tranquila pra fazer as coisas. Então, eu acho que essas coisas ajudam a gente nas tarefas principais, né? Mesmo que não seja diretamente, mas você saber o que você vai ter que fazer, você já tá tudo, visualizar o dia como vai ser, me deixa mais tranquila pra fazer a tarefa que é mais importante. Então, acho que é nesse sentido, né? Essa base, né? Sim. A gente vai então pro terceiro tópico, que é: feito é melhor que perfeito. Podemos dizer que uma razão bastante comum pela qual as pessoas não são bem-sucedidas na vida é o desejo que elas têm de chegar à perfeição. O mal do perfeccionismo é que, buscando alcançar 100% de perfeição, muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo coisa alguma. A gente decidiu separar um tópico especial para esse tema porque eu acho que a gente achou que é bastante importante. A gente pode achar que o perfeccionismo ele vai gerar bons resultados, mas como o mestre comenta nesse trecho, é melhor se fazer algo bom, mas fazer, do que tentar algo ideal, ótimo, que não vai sair do papel. Tem um ponto que é falado bastante, inclusive é o título dessa revista, que é o Seja Pragmático. Seja pragmático. Que o pragmatismo ele tá bem ligado assim com a praticidade, né? Com as coisas práticas e tal. E aí, quando fala de... E aí a gente pode ligar com esse perfeccionismo em que sentido, né? Que eu tava pensando. Vamos supor que você precisa fazer alguma coisa, só que você não sabe como você vai fazer essa coisa para poder chegar num resultado. E aí, o que vale mais a pena, né? Você fazer logo aquela coisa, ou você ficar muito tempo pensando em que jeito que eu vou fazer aquilo, qual que é a melhor forma, ficar comparando um com o outro, para depois ver e chegar no resultado, sabe? O que eu quero dizer com isso, assim, às vezes você chega mais, sabe, no resultado, você testando, você faz assim, você sabe que aquele caminho é o certo ou não é o certo, do que ficar pensando assim, qual que é o melhor jeito, qual que é não sei o que é o busca da perfeição, né? Assim, mas isso aqui é melhor que isso aqui, que é melhor... Só que nisso você tá perdendo tempo, né? Você tá perdendo tempo e você não tá chegando no resultado logo, né? Então, eu olhando esse parágrafo assim, né? E com o tema, eu pensei muito nesse conceito, sabe? De como ser prático e como chegar logo
no resultado, de ir testando logo, de não ligar tanto em fazer o perfeito. Um exemplo que a gente pode citar é o próprio podcast. A gente... Eu ia falar isso. Pode falar. Não, pode falar. Agora você vai falar. Não. Pode falar. Eu lembrei. Pode falar. Eu gosto mais quando você fala, pode falar. Fala isso, Yuri. Não, vou falar a minha versão, Gabriel. O que é isso? É isso que você ia falar. Tá? Mas, por exemplo, quando o Gabriel me chamou pra fazer o podcast, aí eu falei... A Gabriela falou, vai ser mais ou menos assim. Eu falei, tá bom. Mas aí eu queria fazer, tipo, um dia de teste, né? Tipo, gravar uma gravação só pra ver como ia ficar. Aí queria ver se... Sabe, a gente criou um projeto aqui no podcast. E Gabriel falou assim, a gente vai fazer mais ou menos assim, mas a gente vai melhorando no caminho. E aí, né... Desculpa pra não... Eu falei, você tem certeza que quer gravar hoje? Sabe, tipo, quando você começa... Tava engraçado. E ela ficava meio que fugindo, assim. Falou assim, eu acho que hoje não é um bom dia. Hoje, você olha, o sol tá nasceu meio 63 graus, eu acho que... Tô trabalhando muito. Você tá com essa cara de cansada aí, você não vai querer gravar, não. Porque eu acho que na minha cabeça eu pensava assim, pra gente fazer isso... Então, tem que dar uma pesquisada, ver uns vídeos como as pessoas fazem podcast e, tipo, escrever um negócio aqui enorme, fazer uns testes, e aí, sabe? E, na verdade, não, né, Gabriel? Tipo, a gente tinha uma estrutura... mínima. Uma base. E ele falou assim, a gente vai fazendo e vai melhorando em cima do que a gente vai vendo de certo, que deu de errado. E aí foi... É bem isso mesmo. Eu acho que muitas pessoas sofrem porque elas querem começar algo perfeito já. Só que não tem como. Quando você começa alguma coisa, ela não vai ser boa. É difícil admitir isso. Sim. Mas ela não vai ser... Ela pode até ser boa, mas ela não vai ser ideal. Pra você chegar no ideal, você tem que praticar ela, você tem que testar ela. Você tem que adquirir experiências, né? Exatamente, essa é a palavra. Você tem que entender assim, realmente, fazendo desse jeito não dá certo, tem que fazer desse outro, fica melhor. Mas eu acho que isso que acho que é o que agrega, né? Porque quando você tá fazendo, lógico que vai ter coisas pra melhorar, assim. Só que eu acho que é você dar esse passo pra trás, entender que realmente tem coisas pra melhorar e ir melhorando, né? Ao decorrer do tempo. Isso. Você vai fazendo aquela melhoria contínua, né? Sim. Que as pessoas falam. Tipo, esse processo a gente aprende muito, né? Como a gente viu no Guia do Coração no começo, né? Que ele fala que quando a coisa não dá certo, dá a chance de você fazer uma reflexão e aí você melhorar. Então aí nisso a gente vai aprendendo bastante, né? Sim. É igual aquele episódio que a gente fez, o Conhecimento é Prática. Basicamente é isso, o conhecimento ele vem da prática. Ele não vem da teoria. A gente tem que fazer. É igual falar em público. Eu tava vendo esse dia, o maior medo do ser humano é falar em público. É verdade. É o medo número 1, achei que era a morte. Mais do que morrer, Caramba. Né? Mas aí como é que você vence o medo de falar em público? Você vai ter que falar em público, não adianta... Mais que andar de paraquedas. Andar de paraquedas eu acho que é amedrontador. Até pela pesquisa que eu vi, falar em público é o maior medo do ser humano. Aí as pessoas querem vencer o medo de falar em público. O que você tem que fazer? Você tem que falar. Mas aí você começa numa micro escala. Você fala pra você ir melhorando. Você não vai falar pra 1000 pessoas, você tem medo. Você começa falando com a tua mãe, sei lá. Fala no espelho. Fala no espelho. Aí você vai praticando aquilo, você consegue vencer o medo. É isso, a gente quer fazer alguma coisa, tem que vencer o... Por que a gente tem medo de falar em público? Porque a gente quer falar muito bem. Você não quer gaguejar. Porque você tá exposto. Exato. Tá exposto pro público. Eu acho que é aquele negócio de autoproteção, né? A gente não quer que ninguém ri da gente, não quer que ninguém faça pergunta. Fale mal, né? Falar o fulano. Olha o Gabriel falando porta lá. Imagina se eu tivesse medo disso. Eu tava lascado, rapaz. Um dos motivos da ansiedade, isso eu vi numa palestra no TED, sabe aquele site, o TED.com? Tem uma menina que ela era muito ansiosa, ela superou a ansiedade e hoje faz estudos sobre ansiedade. E ela falou que um dos fatores de gerar muita ansiedade nas pessoas é o perfeccionismo. Ou se importar demais com o que os outros vão falar. Isso é outro tema, mas dá pra gente falar um pouco hoje, que nem ela era muito ansiosa, mas era além do normal. Ela era tão ansiosa que, por exemplo, ela ia sair de casa, ela ia numa festa. Ela não conseguia escolher a roupa. Porque ela era tão ansiosa que ela ficava pensando, se eu for com essa roupa, o que será que vão pensar de mim?
Então ela não conseguia, tinha que ser a roupa perfeita. Só que na verdade, ela começou a botar o pé no chão, ela percebeu que cada pessoa não tá preocupada com a outra. Ela tá preocupada com ela própria. Na verdade, ninguém tá nem aí pra nós. Cada um tá pensando só em si. E aí, você faz o que você quer. E conforme ela ia fazendo, ela ia melhorando daí. E a ansiedade dela foi diminuindo através dessa prática. O trabalho, mesma coisa. Às vezes a gente não quer entregar um projeto ou entregar um trabalho porque a gente tem medo do que a pessoa que recebe vai falar. Então você quer entregar um trabalho perfeito. Aí o que acontece? Você não consegue fazer. Então é melhor você entregar um negócio meia boca e levar um fumo e melhorar do que não entregar. Porque quando você entrega, é qualquer coisa, né? Quando você se expõe pra fazer tal coisa, é aí que você chega lá no seu limite, e aí que as coisas erradas aparecem. Isso. Pra te dar a oportunidade de você corrigir, né? Mas elas precisam aparecer, você precisa saber que elas existem, elas estão ali. Mas é só isso, só na prática que elas vão aparecer pra você. Sim. Né? E aí você vai se expor daí, vem a autoproteção daí, você vai ser criticado. Eu lembro quando eu entreguei meu TCC, eu sabia que ele tava ruim, a primeira vez que eu entreguei. E eu sabia que eu ia levar um pito. E aí minha orientadora, ela me corrigiu. Ela era uma pessoa muito bondosa, então ela não era... Tem gente que é mal educada, né? Eu acho que é diferente você ser rigoroso de você ser rude. Ela era uma pessoa rigorosa, ela não era rude. Ela me corrigiu. E aí eu fui melhorando daí. Não ficou no ótimo, mas ficou bom. Então o feito é melhor que perfeito mesmo. Melhor você fazer alguma coisa e melhorar. E se for ruim demais, desiste, meu. É outra coisa. Mas você sabe que você não é bom naquilo, né? Você eliminou, é verdade. O Thomas Edison falava isso. Um fracasso é um passo à frente. Porque você descobriu um jeito de não fazer. Você descobriu uma coisa que você é ruim. Por exemplo, cantar. Eu sou péssimo em cantar. Eu sei que eu não vou cantar. Pronto, já sei uma coisa que eu não tenho que fazer. Sim. Aí cada um vai descobrindo. Então é melhor fazer. Feito é melhor que perfeito, como a gente comentou, né? O bom é o inimigo do ótimo. Ou é o ótimo que é inimigo do bom? Os dois são inimigos. O que faz? Como você vai falar? Uau! Temos alguém pragmático aqui, hein? O problema é seu, falei o que você quer. Um é inimigo do outro. Amigo, né? Bom e ótimo. É isso, feito é melhor que perfeito. É melhor não fazer muito bom no começo e melhorando ao longo do caminho, do que querer fazer uma coisa ideal logo. Não vai ter como. Igual também você falou, por exemplo, no outro tópico das metas, né? Que eu tenho essa mania. Eu coloco, muitas metas no ano e metas altas. E aí, às vezes, você termina o ano e você não conseguiu fazer nada. Porque eram, às vezes, metas muito fora da sua realidade. Então, pra esse ano, o que eu deixei como fala? Não é de meta, mas assim, de resolução. Era fazer menos metas e metas mais possíveis. Porque é melhor realizar. E se eu tiver feito isso, tá bom. Porque às vezes eu fazia tantas coisas e no final eu chegava com aquela sensação de aí não consegui realizar nenhuma delas. Então às vezes é melhor, né, você dar passos menores, mas coisas que você sabe que é possível fazer, do que querer já em um ano mudar completamente a sua vida, né? Tem aquela técnica, né, já viu? SMART, S-M-A-R-T. Dá uma pesquisada depois, é interessante. É o melhor método de meta que tem. SMART é um anagrama para específica, mensurável, alcançável, temporal, que você tem que pôr um limite de quando você vai fazer, e tem mais um lá. Aí é interessante esse jeito de você colocar meta, chama SMART, S-M-A-R-T. Aí um dos itens é isso, é alcançável. É igual quando eu tava no cursinho, o pessoal fazia a cronograma, a agenda de estudo. Tinha gente que colocava 8 horas de estudo num dia. A pessoa nunca tinha estudado uma. Aí do nada o cara vai estudar 8. Você tá louco, velho? Você não vai estudar nem meia. Eu fiz isso. A primeira vez que eu fiz o meu quadro horário, nossa, eu era velho. Eu era o Einstein. Nossa senhora. Eu era o maior estudante, nem dormia. Quanto que eu fiz aquilo? Não fiz nem 1%. Eu levei na cara um tapa da realidade. Eu comecei a ser mais realista. Falei, vou estudar 1 hora na terça, eu não vou estudar nada na quarta. Aí foi indo. Nossa, você falou do cursinho, eu lembrei que o meu pai um dia ele falou uma coisa pra mim, assim. Eu tava... Olha só que coisa, eu não gosto de geografia, né? Nunca gostei de geografia. Oxi! Tipo de sol. Revelações.
Cor do rio, não tem o rio amarelo. Nome do rio. Enfim. Relevo, essas coisas não dá. E aí, o que eu fiz? Na véspera do vestibular, eu fui lá tentar engolir o livro de geografia. Sério? Você acha? Não deu em nada, né? Aí meu pai, sabiamente, apareceu assim, Masumi. Meu nome é Masumi, em japonês. Masumi, imagina você colocando uma garrafa vazia embaixo de uma torneira. E você abre a torneira muito forte, assim, abre toda ela, assim, vai sair um monte de água pra fora, né? Agora, vamos fazer o contrário. Fecha a torneira e abre só um pouquinho pra cair tudo na garrafa. Pra você garantir que cai tudo na garrafa. Ele quis dizer assim, tipo, não adianta você, de uma vez só, você querer engolir um livro, né? Uhum. Você não vai aprender nada, a maioria vai cair pra fora mesmo. Sim. Se você for de pouquinho em pouquinho, aprendendo uma coisa, lendo uma coisinha de cada vez, garantindo que a água caia na garrafa, é bem mais efetivo, né? Então eu lembrei disso agora que você Bom falou. Exemplo. Né? Muito legal, eu nunca esqueci depois que meu pai falou isso. Aí eu parei de engolir o livro de geografia. Desistiu da geografia também. Aí eu errei, né? Porque assim, eu entendi que geografia não é pra mim, não é comigo mesmo. Mas deu tudo certo, já passei, já foi. Já foi. Fica o aprendizado, né? Fica o aprendizado. Vão-se os dedos, ficam os anéis. Que pena, né? Não é literal. Trágico. Podia ir dos anéis e ficar os meus dedos, né? Por isso aí a gente faz um episódio também sobre isso. Tá bom, se os dedos ficam, qual que é melhor? Não, assim, a experiência passa, a sabedoria fica, nesse sentido, né? No budismo tem os 3 venenos do coração, que são gana, ira e ignorância. Isso é gana também. Muitas vezes a gente não se acha ganancioso. Fala, não, eu não sou ganancioso. Você botou meta além do que você pode, você é ganancioso. Você tá sendo ganancioso. Tem que admitir. É difícil. Eu falo foda mesmo. É foda você admitir que você não consegue alguma coisa, né? Não pega no ego. Você fala, não, isso aqui não vai dar, não. Isso é sabedoria. Você não usa tanto a sua emoção e usa mais a sua razão. Pra você saber até onde você vai. Você fala, não, isso aqui não dá pra mim, ainda. Um dia você chega lá, mas agora... E outra, se você quiser chegar, se não quiser chegar, você descarta. É isso. Aconteceu uma coisa parecida também. Esse exemplo que você comentou, era na FUVEST. Daí era sempre numa faculdade, né, que a gente fazia Quer fazer a prova? Fazia a prova. Aí tinha os professor mala que ia junto, né, professor do cursinho. Daí tinha uma menina sentada, assim, lendo livro de história. Daí esse cara, ele era muito mala. Aí ele chegou pra menina e falou assim, você acha que vai adiantar se ler alguma coisa agora? Ele falou assim, agora já foi. Ele falou, fecha esse livro. Assim, ele foi um cara chato, mas ele foi... Foi conveniente. Conveniente. Porque naquela hora é melhor mesmo, velho. Já foi. Desencana, você não vai aprender nada agora. Se você não lê o livro de história em 350 dias, você não vai ler agora. É saber desistir também, muitas vezes, né? E saber fazer... mesmo quem passa no vestibular, nem todo mundo acerta tudo. A galera erra um monte, chuta um monte. Eu lembro que tinha um cara que falava isso. Um cara que entrou em medicina ainda. Ele falou, você acha que eu acertei tudo? Ele falou, você acha que eu sabia tudo? Eu falei, eu sabia o que era precisava. Um monte de coisa eu chutava. Não tem nada perfeito nesse plano tridimensional, né? É isso, a gente encerra o episódio de hoje. A gente falou sobre a importância do foco nos resultados. Falamos sobre a aplicação do princípio de Pareto e também que feito é melhor que perfeito. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal, por favor se inscrevam e compartilhem também esse episódio. Obrigado a todos, obrigado também Karen e Sayuri pela companhia. Valeu, pessoal. Mais uma coisa, ativa o sininho lá pro YouTube te avisar quando sair um episódio novo. É isso aí. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Valeu.